A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 91 e nós continuaremos a leitura do Evangelho de João, os capítulos 7, 8 e 9 e também o Salmo 118. Evangelho segundo João, capítulo 7. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Não queria andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada das tendas. Os irmãos de Jesus disseram-lhe: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ninguém faz algo em segredo, se procura agir em público. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. De fato, nem seus irmãos criam nele. Jesus então disse-lhes: Ainda não chegou o tempo oportuno para mim. Para vós, ao contrário, o tempo está sempre pronto. A vós o mundo não pode odiar, mas a mim odeia, porque eu atesto a seu respeito que suas obras são más. Subi vós para a festa, eu não subo para esta festa, porque meu tempo ainda não se completou. Dito isso, permaneceu na Galileia. Depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus subiu também, não publicamente, mas em segredo. Os judeus, no entanto, na festa procuravam-no e perguntavam: Onde está ele? Muito se murmurava a seu respeito no meio do povo. Uns diziam: Ele é bom. Outros: Não, ele engana a multidão. Ninguém, entretanto, falava dele em público por medo dos judeus. Pelo meio da festa, contudo, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Admirados, os judeus comentavam: Como ele é tão letrado sem ter recebido instrução? Jesus respondeu: O meu ensinamento não é meu, mas daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensinamento é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória, mas quem procura a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há injustiça. Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu: Tu tens um demônio. Quem procura matar-te? Jesus replicou: Fiz uma obra só, e vós todos ficastes admirados. Moisés vos deu a circuncisão, embora não venha de Moisés, mas dos patriarcas. E fazeis a circuncisão em dia de sábado. Ora, se alguém pode receber a circuncisão em dia de sábado, para não faltar com a lei de Moisés,
Por que vos indignais comigo por ter curado um homem inteiro em dia de sábado? Não julgueis pela aparência, julgai de acordo com a justiça. Alguns de Jerusalém diziam: Não é este que procuram matar? Olha, ele fala em público e ninguém lhe diz nada. Será que os chefes reconheceram verdadeiramente que ele é o Cristo? Este, porém, nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Então, enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Ora, eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e vós não o conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele. Foi ele quem me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois ainda não tinha chegado a sua hora. Da multidão, porém, muitos creram nele e comentavam: Quando vier o Cristo, acaso fará mais sinais do que este tem feito? Os fariseus perceberam que a multidão murmurava tais coisas a respeito de Jesus. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus mandaram então guardas para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: Por pouco tempo ainda estou convosco, depois eu vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis, e para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Para onde irá, de modo que não o poderemos encontrar? Acaso irá à diáspora entre os gregos para ensinar os gregos? Que significa a palavra que ele falou: Vós me procurareis e não me achareis, e para onde eu vou, vós não podeis ir? No último e principal dia da festa, Jesus, de pé, exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim, e beba quem crê em mim. Conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito que haveriam de receber os que crescem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Ao ouvir essas palavras, alguns da multidão afirmavam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, discordavam: Porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, o povoado de Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam: Nunca alguém falou assim. Replicaram os fariseus: Vós também vos deixastes iludir? Acaso algum dos chefes ou dos fariseus creu nele? Essa multidão, porém, que não conhece a lei, são os malditos. No entanto, um deles, Nicodemos, o mesmo que antes já havia conversado com Jesus, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: Tu também és da Galileia? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. Cada um voltou para a sua casa. João capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao templo, e todo o povo vinha até ele, que sentado os ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher flagrada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntaram isso para pô-lo à prova e ter motivo para acusá-lo. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que continuava no meio em pé. Erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Jesus tornou a falar, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha na escuridão, mas terá a luz da vida.
Os fariseus então disseram: Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde venho e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas o Pai que me enviou está comigo. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho em meu favor. Eles então perguntaram: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Vós não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, conheceríeis também a meu Pai. Ele falou essas coisas enquanto ensinava no templo, junto ao tesouro. Ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Outra vez Jesus lhes disse: Eu me vou, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Os judeus então comentavam: Acaso ele irá se matar? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis ir. E ele prosseguiu: Vós sois de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. De fato, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles lhe perguntaram: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos tenho dito desde o começo. Tenho muitas coisas a falar a vosso respeito e a julgar também. Ora, aquele que me enviou é verdadeiro, e o que ouvi dele é o que falo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele se referia ao Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo conforme o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, porque eu sempre faço o que é do seu agrado. Tendo ele falado essas coisas, muitos passaram a crer nele. Jesus então disse aos judeus que creram nele: Se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois da descendência de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque minha palavra não encontra espaço em vós. Eu falo do que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam: Nosso pai é Abraão. Jesus então lhes disse: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Agora, no entanto, procurais matar-me, porque vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram então a Jesus: Nós não nascemos da prostituição. Temos um só pai, Deus. Jesus respondeu: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque é da parte de Deus que eu saí e vim. Eu não vim de mim mesmo, foi Ele quem me enviou. Por que não entendeis a minha fala? É porque não sois capazes de escutar minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis fazer o que vosso pai deseja. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Em mim, pelo contrário, não credes, porque falo a verdade. Quem de vós pode acusar-me de pecado? Se eu digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus dá ouvido às palavras de Deus. Vós não dais ouvido por isso, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: Não dizemos com razão que és um samaritano e tens um demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Eu honro meu Pai, mas vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória.
Existe aquele que a procura e que também julga. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá jamais a morte. Os judeus então lhe disseram: agora sabemos realmente que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Porventura tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Que pretendes ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não significa nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis. Eu, porém, o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu-o e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para apedrejarem-no, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João, capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas é uma ocasião para que se manifestem nele as obras de Deus. Enquanto é dia, cumpre fazermos as obras daquele que me enviou. Vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e fez um pouco de lama, aplicou sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que estavam acostumados a vê-lo, pois era mendigo, diziam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como se abriram teus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe ainda: onde ele está? Ele respondeu: não sei. Então levaram aos fariseus aquele que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus havia feito lama e lhe havia aberto os olhos. Os fariseus, por sua vez, perguntaram ao homem como começara a enxergar. Respondeu-lhes: ele pôs lama sobre meus olhos, eu fui lavar-me e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não vem de Deus, pois não observa o sábado. Outros, no entanto, diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divisão entre eles. Voltaram a interrogar o que fora cego. E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e tivesse começado a ver, enquanto não chamaram os pais dele. Perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está vendo? Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está vendo, não o sabemos. E quem lhe abriu os olhos, tampouco o sabemos. Perguntai a ele: tem idade e pode falar sobre si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Cristo. Foi por isso que os pais disseram: ele tem idade, perguntai a ele. Os judeus tornaram a chamar o que fora cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora estou vendo. Eles perguntaram: que é que ele te fez? Como ele te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse e não me escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Os fariseus então começaram a insultá-lo, dizendo: tu sim és discípulo dele, nós, porém, somos discípulos de Moisés.
Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde ele é. O homem respondeu-lhe: Isso é de se admirar. Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é piedoso e faz a sua vontade, a este ele ouve. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não conseguiria fazer nada. Eles responderam-lhe: Tu nasceste todo em pecado e queres nos ensinar? E o expulsaram. Jesus soube que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou-lhe: Tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu já o viste, é quem está falando contigo. Ele afirmou: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem passem a ver, e os que veem tornem-se cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Salmo 118. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia é para sempre. Diga agora a Israel, sua misericórdia é para sempre. Diga agora à casa de Aarão, sua misericórdia é para sempre. Digam agora aos que temem o Senhor, sua misericórdia é para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me atendeu e me concedeu alívio. O Senhor está comigo, não temerei. Que pode um ser humano fazer-me? O Senhor está comigo, é quem me ajuda, por isso desprezo meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em um ser humano. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor os derrotei. Cercaram-me como abelhas, mas se apagaram como fogo entre os espinhos. Em nome do Senhor as derrotei. Empurraram-me violentamente para que eu caísse, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é minha fortaleza e meu louvor, e se tornou minha salvação. Gritos de júbilo e salvação nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor atuou com poder, a mão direita do Senhor levantou-se, a mão direita do Senhor atuou com poder. Não morrerei, mas viverei, e anunciarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou duramente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Por elas entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela os justos entrarão. Eu te dou graças porque me ouviste e te tornaste salvação para mim. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor é que se fez isso, e é admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Ó Senhor, salva-me, ó Senhor, dá prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. Desde a casa do Senhor vos bendizemos. O Senhor é Deus e resplandece para nós. Formai a procissão com ramos frondosos até os chifres das pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te rendo graças. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia é para sempre. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e hoje nós lemos os capítulos 7, 8 e 9 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Depois de nós termos contemplado o Senhor que se apresenta no poço junto à Samaritana como aquele que pode nos dar a água da vida que sacia a sede de eternidade, depois de que Jesus multiplicou os pães, realizando este grande sinal para toda aquela multidão e apresentou-se como pão descido do céu para saciar a nossa fome, mas também para quem dele comer ter a vida eterna.
E aí já temos uma grande distinção dos seguidores de Jesus, né, que não devem ir atrás dele apenas por causa dos efeitos materiais, terrenos dos seus sinais, mas buscar nele saciar a fome de vida eterna. E muitos não compreendem esse discurso de Jesus, então decidem abandoná-lo, ao passo que Pedro, né, toma a decisão junto com os discípulos: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. E Jesus se dirige então para a festa das tendas, que era realizada no tempo da colheita como ação de graças pelo dom da lei. E o povo armava tendas ao redor do templo para celebrar o tempo em que vivia no deserto, em que não tinha morada fixa, e o Senhor, pelo dom da lei, lhes deu estabilidade na terra prometida. E Jesus, no centro desta festa, entra em embate com os doutores da lei e fariseus, justamente por esta temática da lei, sendo ele questionado por ter realizado uma cura no sábado. E então se desenvolve uma trama com discursos, sinais, discussões e embates, né, chegando até ao ponto de quererem tratar Jesus de forma bastante agressiva, chegando ao ponto de desejarem tirá-lo a vida, mas ninguém consegue pôr a mão dele porque a sua hora ainda não chegou. Nós vemos nesses 3 capítulos também uma progressão do entendimento de quem é Jesus, né? João começa nos apresentando um Jesus de Nazaré, né? Num contexto bastante familiar, um diálogo relacionado de onde ele vem, né? Para depois aparecerem os questionamentos relacionados aos patriarcas, a Moisés, né? A relação deste Messias, desse enviado com Deus, com os patriarcas, com Moisés, com a lei, né? Jesus Cristo sendo questionado e talvez reconhecido como Cristo, ou ungido de Deus, depois como um profeta, né? Até nós termos as 2 grandes revelações deste trecho, né? Jesus Cristo, que é a luz do mundo e que é a verdade que liberta, né? No versículo 32 do capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então, esses discursos, esses diálogos e também os sinais, eles incitam mais do que uma divisão, né, a necessidade de uma escolha, escolher pela luz, né, Jesus Cristo, a luz do mundo, ou continuar nas trevas, né, de um cumprimento cego da lei do Antigo Testamento, numa religiosidade que aprisiona, que escraviza e que não liberta. É preciso tomar uma decisão. E essa discussão aparentemente teórica, ela passa para um caráter prático, né, no episódio da mulher adúltera, né, no início do capítulo 8. Uma cena que se desenrola publicamente no templo, onde se costuma ensinar a lei, né, ali estão letrados e fariseus e apresentam ao mestre um caso legal prático, né, provavelmente com a intenção capciosa, né, de pegar Jesus numa cilada, né. Não lhe pedem uma sentença, né, como um juiz, mas um parecer, já que o chamam de mestre, né, um parecer sobre a aplicação da lei mosaica, né, sobre um caso particular, para, dependendo da resposta de Jesus, né, poderem também condená-lo. E aí então que Jesus dá o grande ensinamento de que a lei foi feita para o homem e a mulher, e Jesus não veio para julgar ou condenar, mas sim para salvar, né? A salvação desta mulher está no perdão e na conversão, né? Na mudança de vida. Vai e não peques mais. E no desenrolar destas discussões e também na compreensão dos sinais que Jesus realiza, chegamos na passagem, né, da cura do cego. E interessante que nesta passagem, né, também há uma progressividade do entendimento de quem é Jesus, né? Primeiro, quando este cego ele é questionado, ele simplesmente diz, né, de forma bem realista e material: ele aplicou barro e água nos meus olhos e agora eu vejo. Depois dá uma resposta mais de contexto religioso, né? Ele dizendo que Deus ouve os piedosos e faz sua vontade, então se este homem não vem de Deus, não conseguiria fazer nada, até culminar, né, no encontro deste cego que agora vê, né, com Jesus Cristo e prostrar-se diante dele para dizer: eu creio, Senhor.
Este é o caminho que queremos fazer também com a escuta e a leitura da Palavra de Deus. Encontrar-nos com Jesus Cristo, a verdade que liberta, a luz do mundo, abrir os nossos olhos para contemplar as coisas, maravilhados pela graça de Deus que acontece em nossa vida. E se na festa das tendas eram os muitos candelabros que iluminavam a entrada do templo, agora nós temos Jesus Cristo, a luz do mundo, que ilumina os nossos olhos e toda a nossa vida cada vez que temos contato com Ele, de maneira privilegiada também pela Sua palavra. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!